Nas primeiras dificuldades, nos primeiros desafios, quando algo contraria as suas expectativas, o que sai de você? Diga o abalo, é necessário. O diabo vai lançar os dardos. Abalado você será, mas você está convicto? Você está afirmado? Você está cheio de fé? Ou como Pedro, você acredita que acredita? Quais são as mentiras mais sinceras para você? Que você acredita, não é para mim, acabou meu tempo, não, eu errei demais, não, eu perdi, não tem mais chance, não tem mais oportunidade, eu não posso, não dá mais. Deus está dizendo, tem uma porta promissora na sua frente. Com a mão no seu coração, seus olhos fechados. Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado por estarmos aqui agora, obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado por estarmos aqui agora. Mais uma reunião na tua casa, mais um dia. E como ainda nós ouvimos, meu Pai, nesse culto às 7:30 da noite, que não é tarde demais, que nós podemos, que ainda há uma porta grande e promissora para nós. E o Senhor tem grandes coisas conosco, que eu peço, conduza essa reunião, que ninguém saia da mesma forma, meu Deus, que tudo que estava travado, meu Deus, tudo que estava estagnado por anos, por meses na vida dela, que esses últimos 6 dias, daqui a pouco 5 dias, que esses últimos 5 dias do mês, venham ser definidores, explosivos, os melhores da vida dela até então, que ela receba as definições. Todos esses pedidos que estão no altar agora, eu quero consagrar ao Senhor desde já, e eu creio, meu Pai, em respostas, definições, transformações, mudanças. Eu acredito, meu Deus, no melhor tempo de nossas vidas, e cada pedido de oração respondido, todo hábito, todo travamento na vida dela, meu Deus, tudo que é ainda uma atitude escrava na vida dela, eu declaro o fim hoje. Esse fim, nós decretamos o fim de uma mentalidade escrava, de pensamentos escravos, de uma mente escrava, e tudo que ela pôs no papel, tudo que ela está clamando, buscando, pedindo, que ela receba as definições, que ela receba os pedidos, os clamores, e que esse venha ser o melhor fechamento de mês da vida dela, o mais explosivo, o mais alto, de maior crescimento, de maiores avanços, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, eu consagro tudo ao Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro como um divisor de águas, e que quem entrou nesta reunião, que não saia da mesma forma. Não permita, Senhor, que fiquemos da mesma forma, que todos nós cresçamos, avançamos e vivamos o melhor tempo de nossas vidas em nome de Jesus. Obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus, amém. Pode sentar por gentileza, em nome de Jesus. Graças a Deus, não é tarde demais, foi o que nós ouvimos agora na reunião das 7:30 da noite, uma palavra muito poderosa, muito forte, e aqui em 1 Coríntios 16, 9, diz, porque uma porta, vamos juntos, uma porta grande e eficaz se me abriu, diga, se me abriu, há muitos adversários. Na NVI, vamos juntos, porque se abriu para mim uma porta, diga, ampla e promissora, e há muitos adversários. Ok, que tem adversários nós sabemos, que existem dificuldades, que oposições, obstáculos, situações são levantadas, nós sabemos, mas o que sai de você? No primeiro abalo, nas primeiras dificuldades, nos primeiros desafios, quando algo contraria as suas expectativas, o que sai de você? Qual é a sua resposta? Nós, há cerca de 2 domingos atrás, teve esse, que é da disciplina, no domingo retrasado, nós ouvimos sobre Mefibosete. No primeiro abalo de Mefibosete, ele entregou tudo. Toda a herança de Mefibosete, ele entregou de mão beijada.
Ele não lutou, ele não reagiu, ele não deu uma resposta de fé, ele simplesmente entregou. E é isso que a maioria faz. O diabo se levanta com seus dardos, o diabo lança pensamentos derrotados, demoníacos. Deus permite para que tudo que é abalável caia. Deus permite que o diabo peneire, né? Porque como ainda nós ouvimos semana passada, na quarta passada, que o diabo pediu para peneirá-lo. E eu orei para que a sua fé não desfaleça. Então, a verdade é que nós seremos peneirados. A verdade é que para o azeite ser extraído da azeitona, ele tem que ser prensado. E quem já assistiu algum filme de Jesus, algum seriado, ou até já pesquisou, já viu como é a prensa de azeite. E é muito, muito interessante que Getsemane significa a prensa de azeite. É exatamente isso, Getsemane significa prensa de azeite. Então Jesus, ele teve que passar pela prensa de azeite, para que o azeite, pela prensa de azeitonas, para que o azeite fosse extraído. Sem prensar as azeitonas não tem azeite. Se o grão de trigo não morrer, não tem como o potencial dele ser revelado. Diga ao abalo, é necessário. O diabo vai lançar os dardos. Abalado você será. Mas você está convicto? Você está afirmado? Você está cheio de fé? Ou como Pedro, você acredita que acredita? Entendeu o que eu disse? Como ainda a bispa falava conosco, numa reunião interna, ela disse, quais são as mentiras mais sinceras que você conta para você? Entendeu? Quais são as mentiras que para você são verdade, que você acredita? Quais são as mentiras mais sinceras para você? Que você acredita, não é para mim, acabou meu tempo, não, eu errei demais, não, eu perdi, não tem mais chance, não tem mais oportunidade, eu não posso, não dá mais. Deus está dizendo, tem uma porta promissora na sua frente. Abalos vão ter, adversários vão ter, setas vão ter, o reino de Deus é conquistado com carinhos e abraços. Quem dera, né? Ai, Senhor, se fosse só abraçar, né? O reino de Deus é conquistado, e os que usam de força, então a gente sabe pregar. Não tem coisa mais fácil, como ainda o bispo Fernando fala muito, né, sobre o ser aluno e o ser professor, né? É muito fácil sermos professores, é muito fácil ensinarmos uns aos outros a vivermos nossa vida. O ponto-chave é quando nós entendemos que nós nunca deixamos de ser alunos, nós estamos sempre aprendendo, crescendo. A ruína está quando você passa a acreditar que você não tem mais nada a aprender. Esse é o problema. Então o reino dos céus é conquistado à força, você sabe disso. O reino dos céus é conquistado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Vai ter que colocar força, vai exigir de nós, como ainda também ouvimos no domingo, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, e faço dele o meu servo, e disciplino ele, para que faça a minha vontade. Está lá, vai pegar nas versões. Eu esmurro o meu corpo e disciplino ele, e faço dele meu escravo. Então Paulo entendia, não, eu tenho que colocar força. Se eu for pela minha vontade, eu não vou fazer. Se for pelo que eu sinto, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Então não é pelas suas vontades, é pela força do Espírito. Tem uma porta grande e promissora aberta. E você tem que ser mais forte que o homem forte. Decidir ser uma pessoa imparável, implacável. Uma pessoa que nada vai te parar. O que é uma pessoa implacável?
É que não tem como aplacar, não tem como acalmar, não tem como apaziguar. É uma pessoa determinada, focada, e ninguém tira isso dela. Isso é literalmente a definição de implacável. E o Senhor nos chama hoje para sermos implacáveis. Mas tem um jeito de sermos implacáveis. Eu digo, com base na palavra mesmo, Paulo, o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi imparável no propósito. Paulo disse: eu não considero minha vida de valor algum, se eu tão somente cumprir com a carreira que me foi proposta. Então ele era implacável. Não, ninguém vai, nem a minha própria vida vai me impedir de cumprir com o meu propósito. Então tem um jeito de você ser implacável, imparável. Tem um jeito de nada parar você, indo um pouco mais adiante. Não vivendo pelas suas ansiedades. Indo um pouco, deixando, se esvaziando, se humilhando e recebendo a identidade de filho de Deus. Porque enquanto você pensar como escravo, você nunca vai sair do lugar. Você vai viver fugindo do propósito, fugindo de tudo, preservando sua vida, caindo, né? Tudo vai desmoronar na sua vida, vai colapsar na sua vida, porque vai ser abalado e você não vai ter estrutura. Porque o escravo nunca fundamenta a sua casa, ele não tem casa. O escravo não tem casa. A Bíblia diz isso, né? O filho fica em casa, o escravo vai embora. Quem fica em casa é o filho. O escravo vai embora, o escravo não tem casa. Ele não estabelece, ele não cava até achar rocha. Ele está sempre atrás do quê? E não do onde e do quem. E esse é o problema. E isso aconteceu com Manassés. Mas para falarmos de Manassés, nós precisamos retroceder, voltar um pouco no tempo, um pouco mais, e falar sobre Ezequias. Porque Ezequias começou bem, diga, o que importa é o final. Ezequias começou muito bem e terminou muito mal. O que importa é o final. Você pode não começar tão bem. Você pode começar engatinhando, tropeçando e dando seus passos um atrás do outro. Mas não é aquela coisa. Mas o que importa é o final, como você vai terminar. Com consistência, focado, por cabeça não por cauda. O problema é quando você começa um foguete e termina um verme. De tanta miséria. Então, a princípio, Ezequias assume o trono. Ele assume o trono, ele abre as portas do templo, ele restaura o culto ao Senhor, ele quebra todos os altares idólatras. Coloca para mim, 2 Reis 18, versículo 1. Aqui, ó, 2 Reis 18, no versículo 1. Na verdade, eu vou começar do versículo 2. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Ezequias, vamos juntos? Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Eu continuo. Como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. No 5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve, olha o detalhe que a Bíblia dá desse rei. Não houve ninguém como ele. Ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Quem que veio antes de Ezequias? Quem que veio antes? Quem arrisca aí? Gente, é fácil, gente. Em nome de Jesus.
Eu sei que está tarde. Eu sei que você está o dia inteiro de trabalho, mas você consegue. Davi veio antes de Ezequias. E a Bíblia está dizendo, você pode abrir na sua Bíblia, está aí na sua Bíblia. Ó. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Então o homem começou de forma assim, excepcional. Não, assim, não tinha ninguém como ele. Ele era o cara. Não teve nem antes, nem depois. A Bíblia está dando o detalhe. Não é ninguém que está falando. Ezequias se apegou ao Senhor. Não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Então, maravilhoso. O começo de Ezequias foi incrível. E aí ele passa, ele enfrenta o Senaqueribe, ele tem uma vitória incrível contra o Senaqueribe. E ele vai indo, e de repente vem uma doença que vai matá-lo. Então ele se depara com uma doença que vai matá-lo, ele vai morrer para a doença. E já foi decretado, você vai morrer e ponto. Que é o detalhe de Isaías 38. Que é o detalhe de Isaías 38. Ele pegou uma doença que ia matá-lo. Vamos lá. Isaías 38, no versículo 1. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, vamos juntos? Ponha suas coisas em ordem. Diga, uma mente bagunçada não tem como organizar nada. Então, o primeiro lugar que você organiza, o primeiro lugar que você põe em ordem é a sua cabeça. A primeira coisa que você faz é parar de pensar como escravo. É a primeira coisa. Queridos, a maioria das pessoas tenta mudar na força do braço, sem mudar a mente. Ou seja, elas fazem, é a mesma historinha. Eu quero parar de fumar. Então eu coloco aquela força danada. Mas eu não mudo a cabeça, que faz mal, que está acabando com o meu corpo, que isso aqui não é para mim, que Jesus já me libertou. Se não vir uma chave aqui, se eu faço porque alguém falou, se eu faço porque eu quero conquistar alguém, eu não vou dar conta, não tem base. A mudança começa dentro, não é fora, não tenta mudar fora se você não mudar dentro. É inútil, a bispa também falou isso conosco, com as lideranças. Se você não mudar dentro, você não vai mudar fora. Eu posso descer, eu posso impor a mão na sua cabeça, eu posso chacoalhar você, eu posso pegar um taser, dar um choque em você, eu posso pegar o taco de beisebol da motivação, eu posso fazer um monte de coisa, dar na sua cabeça para ver se entra juízo, e não vai mudar nada, porque você tem que se posicionar e decidir, não, eu não vou viver mais assim. Não, eu cansei. É aí que entram os abalos de Deus. Jesus falou com Pedro, sim ou não? O que mudou Pedro? Foi as palavras de Jesus? Ou foi ele se encontrar com ele mesmo? Ele se viu. Quando ele negou Jesus, ele viu quem ele era. Ali as escamas caíram, ele viu quem ele era. Não, eu não sou o cara que eu estava pensando que eu era. Ali ele morreu. Ele chorou amargamente, um choro de morte. Ele morreu ali. Porque aí que entra os abalos de Deus. É aí. Quando a palavra não é suficiente, o que Deus faz? Ele mexe nas circunstâncias, muda as circunstâncias. É isso. Eu costumo dizer que a dor, a bispa diz que a dor é o megafone de Deus, Eu costumo dizer que a dor é a melhor professora de Deus, A dor ensina como ninguém. Se você não aprender com a dor, você não aprende com mais ninguém. Entendeu? É a melhor professora. Se você não aprender com a palavra, você vai com a professora dor. Se você não aprender com a dor, você não aprende com mais ninguém. Com mais ninguém. E você vai ver que Manassés aprendeu com a dor. O Ezequias se aproximou mais de Deus com a dor, que eu vou ler para você ainda, que ele recebeu esse decreto de morte e se voltou para Deus, e se aproximou de Deus, falou, Senhor, lembra-te de mim, lembra do que eu já fiz. E Deus ouviu. Nós vemos o que a dor pode fazer na vida de uma pessoa, como a pessoa pode recobrar a consciência, ou
cair de uma vez, né? Acabar, destruir com a vida de uma vez. Se ela não entende com a dor, que é o caso do Acais. Né? Ele foi exprimido, apertado, e ao invés de se submeter a Deus, ele media forças com Deus. Né? Ah, então o senhor não vai fazer? Então eu vou fechar a porta do templo agora. Não, e agora eu vou colocar altares idólatras. Né? O Acais, ele mediu forças com Deus. E ali ele foi totalmente destruído, totalmente... não prosperou, não cresceu, se tornou servo de um rei ímpio. Põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de que, como sempre te servi, com fidelidade e devoção, e como sempre o fiz, e como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. E aí o Isaías está saindo, Deus toca Isaías, o Isaías volta ali, e aí Deus fala, aqui no versículo 5, volte a Ezequias e diga-lhe, assim o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você da cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Então aqui ele recebeu essa resposta de cura, ele foi curado. Aí você lê todo um cântico de Ezequias, né? Ele é curado, ele recebe a cura dele. Maravilhoso. Mas o Ezequias deixa evidente que era melhor ele ter morrido do que ele ter continuado vivo. Porque a semente porque foi aqui que Manassés nasceu, foi nesse período aqui. Foi nesse momento que Manassés nasceu. E Manassés significa Deus me fez esquecer a dor do meu passado. Né? Então assim, até era profético, né? Eu fui curado da minha doença, então Manassés, Deus me fez esquecer. Mas foi aqui que Manassés nasceu, porque os valores de Ezequias mudaram. Os valores de Ezequias foram adulterados. O coração dele já não estava inteiramente em Deus. Não era totalmente de Deus. Ele já estava pendendo, né, para aquele lado do jovem rico, né? Eu tenho muitas riquezas. Não que ele tenha dito isso, você vai entender. Vamos lá, que eu não tenho muito tempo. Pouco tempo depois, no 35, no versículo 1, Isaías 39, versículo 1. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias. Pois houve um rei que tinha estado muito doente e havia se recuperado. Presta atenção. Então, o rei da Babilônia ouviu falar das riquezas de Ezequias. Foi isso? Sim ou não, gente? Não. O rei da Babilônia ouviu que ele foi curado de uma doença mortal. O rei da Babilônia não viu, o Ezequias está rico, é o homem mais rico do mundo, eu nunca vi a riqueza igual a do Ezequias. Não foi isso não. Não, ele viveu um milagre, eu quero saber do milagre dele. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Então foi uma oportunidade de Ezequias falar do Deus dele, do Deus vivo, e ele simplesmente desperdiçou, cuspiu na oportunidade. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônios e, vamos juntos? E lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. Mostrou o que eles viam sempre. Mostrou o que eles estavam sempre vendo. A prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. É meio que, nossa, grande coisa, né? Tenho isso aqui, eu tenho o dobro disso aqui lá na Babilônia, né? Nossa, uau. Grande coisa, Ezequias, não foi para isso que eu vim, Ezequias. Também os levou para conhecer o seu arsenal. Então, olha, eu estou armado, hein? Estou armado. Não, ó, eu estou rico também. Não mexe comigo, não. Depois levou para conhecer o seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei.
não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias, e lhe perguntou: o que os homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram no seu palácio? Perguntou Isaías. Viram? Vamos juntos? Viram tudo. Agora vamos complementar. Diga tudo. O que não importa. Presta atenção. Eles viram o que? Não o onde nem o quem. Isso aqui é tudo o que eu tenho. Isso aqui é o que eu tenho. Tudo o que eu tenho. Eles viram o que? Não o onde nem o quem. Ou seja, onde, isso aqui é o reino que Deus nos deu, que Ele tem de geração em geração. Esse aqui é o trono do meu antepassado Davi, que vai ficar aqui pela eternidade, porque o meu Deus fez uma promessa. Esse aqui é o meu onde. O meu quem, então, Deus é o meu quem. Ele me sustenta. Não, nada de onde quem, mas o que. Aqui, Ezequias já revela uma mente escrava. Diga: escravos geram escravos. De novo, escravos geram escravos. Aqui, está aqui porque ele teve Manassés. Está aqui porque Manassés destruiu, desconstruiu tudo o que Ezequias fez. Porque Ezequias gerou um escravo. Porque ele estava pensando como um escravo. Vivendo como escravo. Então agora os bens dele não era Deus, não era o culto ao Senhor, mas sim o que ele tinha, o que ele poderia oferecer. Uma mente escrava. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. E aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que todo o seu palácio, todos os tesouros que os seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles retornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: vamos juntos? A mensagem que o Senhor transmitiu. Está lendo aí? É boa. É boa. Você vê esse egoísta. Então é essa mente de comerciante. O que eu vou ganhar? Não, estou nem aí para os meus descendentes. O que eu estou ganhando? Não vai me atingir? Tá ótimo. Escravo. Não tem nada de um filho do empresário redentivo, mas do comerciante. O que eu vou ganhar? Não é mais o propósito, mas o que eu estou lucrando. Se eu estou perdendo ou ganhando. Não estou perdendo? Meu filho vai perder? Tranquilo. Você transmite, a mensagem que o Senhor transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Ezequias não glorificou a Deus, mas quis mostrar o quanto possuía todo o poder, e não o milagre que havia vivido, por tudo que vivido por Deus. Tudo o que ele tinha e havia recebido de Deus, e não, ele recebeu milagres, ele recebeu a cura, né? Ele recebeu a vida dele de novo, né? Ele tinha morrido já, ele recebeu a vida dele de novo. E aquilo não foi importante. E aí, nós chegamos no ponto de Manassés, que foi o pior rei da Bíblia. Você vê um escravo aqui em 2 Crônicas, 2 Crônicas 33, do 1 ao 16, você vê um escravo. Por quê? Como a bispa ainda falou no domingo, do Abimeleque, o filho de Gideão. O escravo destrói tudo. O Ezequias tinha aberto as portas do templo. O Ezequias tinha limpado a nação da idolatria. O Ezequias tinha restaurado o culto ao Deus vivo. E o Manassés simplesmente destruiu com tudo.
A Bíblia dá o detalhe que ele e o povo de Israel foram ainda mais ímpios do que a própria nação que foi expulsa dali. Então, esse é o problema quando o escravo sobe no poder. Esse é o problema dos pais com a mente escrava, que vive pelo que e não pelo onde, pelo quem. Dos pais que ficam esquecendo os filhos no templo. Esse é o problema. Você gera Manassés. Você gera um rei escravo, que vai destruir com tudo. Então Abimeleque destruiu com tudo, Manassés destruiu com tudo. Mas é muito interessante que Manassés tenha sua redenção. O começo de Ezequias foi incrível, o final foi horrível. Mas o começo de Manassés foi péssimo, horrível. Mas o final de Manassés foi bom. Ele teve uma restauração ali. Ele foi levantado, ele trabalhou para reverter o mal que ele tinha cometido. Então, você vê aqui, eu não vou ler toda a história dele, que eu não estou com muito tempo, mas aqui você ouviu, mas depois você pode ali ler no 2 Crônicas 33, do 1 ao 16, eu vou ler aqui no 12. 2 Crônicas 33, 12. Em sua angústia, na verdade vou ler do 11. Por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Vamos juntos, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém, a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, e ali ele restaura tudo, ele derruba os postes, derruba os altares, restaura o templo, restaura o altar. É muito interessante aqui no 16, no versículo 16. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Então ele mudou. Diga, a mente dele mudou. Porque a mente que criou o problema não vai ser a mente que vai resolver o problema. A mente escrava não tem como ser restaurada. Você tem que se livrar totalmente da mente escrava. Ser limpo da mente escrava. Manassés se arrependeu. Por isso ele mudou. Arrependimento é mudança. A mudança começa com arrependimento. Quando você entende, não, eu errei o meu caminho. Não, eu errei nesse pensamento aqui, eu errei nessa vereda, nessa vertente aqui, eu tenho que mudar o caminho. O ponto-chave é a mentalidade. O que levanta, o que restaura. Ezequias, no seu fim, fracassou porque ninguém tem sucesso se não tem sucessão. Então Ezequias fracassou porque o sucessor dele foi o pior rei de Israel. Então o Ezequias fracassou no seu final, mas Manassés, porque a mentalidade teve uma virada, no seu final ele pôde ter uma restauração. Diga, não é tarde demais. Diga, tudo começa com se humilhar. Começa com se humilhar. Ezequias virou para o lado e clamou ao Senhor. Manassés, na sua angústia, se humilhou. O Simão chorou amargamente, ele morreu para ele. A Bíblia diz, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem. E a si mesmo se esvaziou, e humilhou-se, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, seja a sua atitude a mesma de Cristo. Jesus, como eu estava falando agora do Getsêmani,
Não tem azeite se não tiver prensa, se o azeitona não for prensada. Getsemane significa prensa de azeite. E a prensa é exatamente isso. Você pega uma espécie de cesta com azeitonas, você coloca debaixo de uma prensa e pendura uma pedra bem pesada na ponta e vai esmagando. E você vê o azeite escorrendo. A azeitona tem que ser totalmente prensada. Totalmente. Então Jesus decidiu se esvaziar e entrar no propósito de Deus para a vida dele. Quando que Manassés teve a sua restauração? Quando ele se esvaziou, se humilhou e entrou no propósito de Deus para a vida dele. Se tornou o rei que Deus o criou para ser. Então não é tarde demais. Não é tarde demais. Mas você começa se humilhando. Porque não adianta, eu falo, não é tarde demais, então pode continuar do jeito que você está. Ou Manassés, do jeito que o Manassés está, pode continuar. Não pode. O Manassés tem que morrer. O Simão tem que morrer. Porque senão não tem porta, não. É tarde demais sim. Se você não mudar a mente, não tem o que ser feito. Porque a mente que criou o problema não vai ser a mente que vai resolver o problema. Você tem que mudar a mente. Você tem que parar de acreditar nas mentiras de Satanás e ocupar o seu lugar. Em nome de Jesus. Amém? Manassés, alguns já sabem, né? Ele foi o pior rei. Ele cometeu coisas abomináveis, cometeu muitas atrocidades, e ele sofreu as consequências pelos seus atos. Ele foi preso, colocaram um gancho no seu nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. E nesse momento, ele poderia ter desistido de tudo. Ele poderia ter acreditado que era o fim. Ele poderia ter acreditado que Deus não ia dar mais uma oportunidade para ele, que tudo tinha acabado. Ele poderia ter acreditado nas mentiras de Satanás, porque nós sabemos que quando nós erramos, o diabo ele vem com tudo para nos pesar e vem bombardear a nossa mente com mentiras. E ele poderia ter acreditado nas mentiras que o diabo provavelmente contou para ele, mas ele não fez isso. Manassés, ele se levantou. Ele não aceitou viver uma vida derrotada, uma vida vergonhosa. Ele acreditou que não era tarde demais. Ele acreditou que ele poderia ter mais uma oportunidade. Ele não aceitou. Manassés, ele poderia ter se culpado, mas ele não fez isso. E quantas pessoas que erraram, que cometeram coisas terríveis, e simplesmente elas desistem de tudo. Elas acreditam nas mentiras que Satanás conta para elas. Será que você tem sido essa pessoa? Você tem dado ouvidos? Você tem dado lugar para as mentiras do diabo? Ou você tem ficado com a palavra do Senhor? Então, faça como Manassés, porque tem muitas pessoas que quando erram, elas acreditam que é tarde demais, elas se culpam, elas se pesam,
Tem muitas pessoas que elas pensam até em tirar a sua própria vida. Elas se sentem a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque é isso que o diabo faz. Ele te faz sentir a pior pessoa do mundo. Ele vem para te massacrar, ele vem com toda a força para te culpar mesmo. Então, tem muitas pessoas que elas se enganam, elas estão se enganando. Muitas vezes esse pecado, ele pode ser prazeroso, ele pode ser bom, mas por um momento, porque depois o diabo vai vir e vai te massacrar. Eu não sei o que você fez. Eu não sei quais são os erros que você cometeu, os pecados que você cometeu, mas saiba que não é tarde demais. Se você se humilhar, se você se arrepender de verdade, se você tiver com o seu coração quebrantado, Deus vai ter misericórdia de você. Deus vai te dar mais uma oportunidade, porque Deus é um Deus de segundas chances. E a palavra de hoje, ela diz: não é tarde demais. Creia nisso. Não acredite nas mentiras de Satanás. Se arrependa de verdade, se levanta. Em 1 Coríntios 16, 9 diz: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Há uma porta ampla, uma porta de oportunidade para cada uma de nós. Mas há muitos adversários. Manassés, ele teve a oportunidade de viver uma vida diferente. E ele se levantou. Ele agarrou aquela oportunidade. Ele não acreditou nas mentiras. E ele viveu uma vida diferente. Ele não aceitou viver uma vida vergonhosa, uma vida humilhante. Quantas pessoas têm a oportunidade de viver uma vida diferente, mas elas não reagem, elas não dão a resposta certa. Elas não se levantam, elas acreditam em mentiras e vivem uma vida estagnada, uma vida sem resultados. Você tem uma ampla porta de oportunidade. O que você vai fazer com ela? Você vai passar por ela? Você vai se levantar e vai agarrar essa oportunidade? Ou você vai ser mais um que vai viver uma vida sem resultados, humilhante? Em Isaías 54, 17 diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Nós temos aqui uma promessa que é uma herança. Isso é uma promessa, mas nós precisamos crer nela. Muitas coisas vão se levantar contra nós. Ofensas, críticas, planos malignos. Muitas coisas vão se levantar. Mas nós decidimos o que vai nos parar. Nós decidimos, na verdade, se isso vai nos parar ou não. Você tem deixado o que te parar? O que tem te parado? O que você tem deixado
o que aconteceu que tem te feito desistir? Em Apocalipse 3, do 7 ao 8, diz: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta da oportunidade, ela está aberta. Passe por ela. Creia que você pode recomeçar. Creia que você pode reconstruir sua vida a partir de hoje. Não deixe que nada te pare. Não é tarde demais. Se levanta. Não aceita. Às vezes você pode ter errado, você pode ter falhado. Eu não sei. Mas não deixe, não acredita nas mentiras que Satanás tem te contado. Não aceita viver uma vida vergonhosa, uma vida humilhante. Deus, Ele pode fazer de novo na sua vida. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te dar mais uma oportunidade. Amém? Creia nisso. Se levante, se posicione. Em nome de Jesus. Aqui, mais uma vez, Apocalipse 3, 7 e 8. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Diga ao Senhor, colocou diante de mim uma porta, uma oportunidade, uma segunda chance. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diga, ninguém pode fechar. Só um escravo. Ninguém pode fechar. Só um escravo. Aí a pergunta é, você pensa ainda como um escravo? Vai continuar vivendo pelas suas ansiedades? Sim, o Brasil é o país da ansiedade. Isso não é o que alguém falou, não. Isso é um dado. É um dado. Só pesquisar. O Brasil é o país da ansiedade. Então eu preciso de mais alguma coisa. Então eu preciso do celular, eu preciso de uma TV, eu preciso de mais um streaming, eu preciso de mais uma rede social, eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso de mais alguma coisa. E mais alguma coisa, e mais alguma coisa. Eu não tenho propósito. Não, eu preciso de mais alguma coisa. É só olhar para Pedro. Pedro voltou a pescar. Pedro voltou a pescar. Para Pedro, tudo tinha acabado. Na cabeça dele, acabou. Eu não sou mais nada, eu não sou mais discípulo, eu não sou mais ninguém. Eu tenho que voltar a pescar. Acabou a minha vida. Eu preciso voltar a pescar. E ele voltou. Mas Jesus tinha dito, chame a todos e a Pedro. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Então diga a todos, incluindo Pedro, chame todos e a Pedro. Então a porta está aberta para o Pedro. Não, ainda tem chance, ainda tem uma oportunidade para o Pedro. Está aberta a porta. O Senhor está dando uma oportunidade para todos nós hoje. E o Senhor está dizendo, eu tenho uma porta promissora para você. Existe uma porta promissora diante de você. E você tem que crer que é para você. Se você não crer que é para você, vai se fechar e você vai perder para toda a vida. Caleb e Josué creram na porta aberta. Não é para mim. Eu não sou um escravo. Eu sou o servo do Deus Altíssimo, eu sou o filho de Deus. Se Deus for comigo, Ele me coloca na terra. É para mim, diga, é para mim. Vocês estão com sono? Vocês fizeram um café? Tá tudo bem. Deve ter lá fora, gente. Tá tudo certo, fique em paz.
Diga, é para mim. Isso. Tem que tremer essa igreja. Deus deve tratar com muitos ou com poucos. Cada um aqui vale por 1000. Em nome de Jesus. Amém? Então é para você. Você não é um Mefibosete. O diabo não lança na sua cabeça que você é um escravo. Ah, não, você é um miserável. Você pertence a Lodebar. Não, você veio do Egito. Você não é ninguém. O diabo não... Você não pode deixar que o diabo roube o que é seu. Como fez com Mefibosete, que entregou de mão beijada. Entregou, simplesmente entregou. Por causa da mentalidade. Acabou. O Senhor te abriu uma porta promissora. Eu não sei o que é. Mas Ele te plantou no lugar. É um propósito, um chamado. O propósito ainda está de pé. O Senhor ainda tem um plano com você. Mas você tem que parar de viver pelas suas ansiedades. E ir um pouco mais adiante. E ocupar o lugar que é seu. Em nome de Jesus. Chega de viver pelas ansiedades. Não, porque eu preciso de mais alguma coisa e mais... Não, para. Qual o seu propósito? Para que você foi chamado. Afunila, um funil, ele vai, afunila o seu foco. Vai filtrando, vai tirando o que não tem que estar na sua vida. Vai afunilando o seu foco. Tenha um hiperfoco. Como a bispa diz, um foco de laser. Vai um pouco mais adiante. Nós precisamos dessa angústia genuína. Que angústia do meu propósito? Como a bispa também disse... no domingo, né? Você casa apaixonado. Aí você conhece alguém que você não ama, que você tem que aprender a amar. Isso é propósito. Isso é um pouco mais adiante. Eu não vou acabar com o meu casamento porque agora eu fui lá para a noite de núpcias e eu vi a Lia. Eu achei que fosse a Raquel, eu vi a Lia. Ou eu achei que fosse o Davi, eu vi o Nabal. Tá, a Abigail matou o Nabal? Sim ou não? O que a Abigail fez? Foi assim, o nível de sabedoria daquela mulher ali tem que ser estudado. eu desafio a mulher que ia passar quietinha. O marido todo lá festejando. Ela passou quietinha. Não, eu falo amanhã com ele. Aquela mulher está em outro nível. Você tem que estudar, a gente tem que estudar. Estudar esses homens e mulheres. Então, assim, isso é uma angústia genuína. Essa angústia genuína, eu morro, de nada me vale, não considero a minha vida de valor algum, se eu tão somente cumprir com a carreira que me foi proposta. Em nome de Jesus. Não é tarde demais, não é tarde demais. Deus está abrindo uma porta para você. Mas começa se humilhando. A nova vida de Manassés começou com a humilhação. A Bíblia dá o detalhe, e Jesus a si mesmo se esvaziou, humilhou-se e foi obediente até a morte. Amém? Fiquem em pé, por gentileza. Em nome de Jesus. Coloca para mim Filipenses 2. Filipenses 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus... não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que deveria se apegar. Em vez disso, o quê? Então, baixa ansiedade. Quando a bispa trouxe essa palavra, eu confesso, eu meio que olhei assim e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda que eu não estou entendendo mais nada, Senhor. Foi muito profundo, ela foi muito longe, foi muito adiante. Mas quando você quer, você precisa entender. Existem, na verdade, todas as palavras você precisa entender. Nenhuma palavra vem por acaso, você precisa entender. Então ainda que você, não foi tudo revelado, eu não entendi tudo no culto. Você tem que ir mais fundo. Você tem que voltar no YouTube, você tem que pegar na Bíblia, você tem que clamar, orar, Senhor, me ajuda a entender. Porque essa aqui é a minha vida. Então, quando a bispa trouxe, eu confesso que eu não entendi daquela forma revelada totalmente. Mas você vai martelando. E está aí, Então ele se esvaziou. Por que Jesus foi um pouco mais adiante?
Por que ele foi orar de novo? Por que ele pediu? Afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha, mas a sua. Está aqui, ele se esvaziou a si mesmo. Esvaziou a si mesmo. Ele suou gotas de sangue. Por quê? Ele se esvaziou. A carne dele gritava não. Mas o espírito dele estava dizendo sim. Eu morro para mim. Assumiu a posição de escravo. E é muito interessante essa versão. Assumiu a posição de escravo. Não a mentalidade, a posição. José foi escravo no Egito, mas nunca pensou como um. Está entendendo? Você pode não estar naquela posição. Você pode não ser aquele rei ainda. Mas a sua mente já é. Você pensa como príncipe, como realeza, como filho, como filha. Eu posso não estar onde eu quero, eu estou lá no pasto. Eu estou servindo, mas a minha mente não é de escravo. Minha mente não é não é pequena. Diga, minha mente não é pequena. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. O 8. Vamos juntos. Humilhou-se. De novo, humilhou-se. Humilhou-se. Humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que é o que Paulo diz, né? Sejam sacrifícios vivos. O sacrifício vivo sobe no altar. A Bíblia não fala que Isaac foi obrigado. Então Abraão obrigou Isaac e amarrou ele ali no altar, forçadamente, e sedou o menino, e deu um soco no menino para desmaiar o menino, porque ele estava reagindo. Então pôs o menino sobre o altar, levantou o cutelo. Então o que indica é que Isaac aceitou. Diga, Isaac aceitou ser o sacrifício vivo. Então o sacrifício vivo, ele sobe no altar, ele sobe na cruz. Ninguém obriga ele a subir na cruz, ele sobe na cruz. O Senhor está nos chamando para sermos sacrifícios vivos. Por isso, todo mundo quer essa parte. Só que a porta ampla e promissora que Jesus passou, exige a cruz. Começa com humilhação. Ele passou pela vergonha da cruz, começa com humilhação. Se humilha. É você e Deus, essa oração é sua. Então, com os olhos fechados e a mão no seu coração, essa oração é sua. Sim, existe uma porta ampla e promissora, mas começa se humilhando. Manassés se humilhou. Pedro morreu para si. E aquele Pedro, prepotente, que saía na frente, e tentava parecer o que mais importava com Jesus, o mais aplicado, o mais dedicado, o mais apaixonado por Jesus. Quando está ele e Jesus sentados, conversando, Jesus pergunta, tu me amas? E as duas primeiras vezes, quando você pega no original, as duas primeiras vezes que Jesus pergunta se Pedro amava, a palavra para descrever amor é o ágape. Então Jesus estava perguntando, Pedro, vou traduzir para você, ele estava perguntando, Pedro, você me ama a ponto de ir à cruz? Você me ama incondicionalmente? Ou você é esse Pedro mesmo? Ô Pedro, você é esse Pedro mesmo? Você é esse cara que lá na ceia falou para mim que morreria comigo? Aí ele respondeu. Aí todas as respostas de Pedro foi o amor Filipo. Se não me engano é assim que se fala. Filipo. Que é o amor fraternal, o amor entre amigos, irmãos. Não o amor que estava disposto a morrer por ele.
Então, as duas primeiras vezes que Jesus pergunta, ele está perguntando: você me ama a ponto de morrer por mim na cruz? Na última, Jesus pergunta: Pedro, você me ama como irmão? Aí Pedro responde: sim, eu amo você como irmão. Você sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não sou esse cara. Ali ele se esvaziou, se humilhou. E falou: não, Jesus, eu não sou o cara que eu insistia tanto que eu era. Não, eu achava que eu era Jesus, mas eu me encontrei. Eu não sou esse cara. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Ele se aproximou. E aí Jesus disse: ó, a porta ampla e promissora, apacenta as minhas ovelhas. Então é esse cara que eu quero. Totalmente dependente de mim. Não que tenta mostrar para alguém que é alguma coisa, mas que é um saco vazio, que só pode ser cheio pelo Espírito, que só pode ser cheio por mim, que está vazio das vontades, das ansiedades, o saco vazio que eu vou usar agora. Quando você reconhece, Jacó foi perguntar, a primeira vez que perguntaram para Jacó qual o seu nome, ele respondeu Esaú. Na segunda vez ele disse: não, eu sou Jacó mesmo, eu sou o enganador mesmo. Não, eu não sou. Não, eu sou o enganador. E você tem momentos que tem que falar assim: não, é isso mesmo, eu sou isso aqui mesmo. Esse sou eu, Jesus. Me ajuda. Eu não consigo sem o Senhor. Venha ao meu encontro, me ajuda, me enche do teu Espírito Santo. Eu estou aqui, Senhor, eu me humilho e eu quero essa oportunidade nova. Já é quinta-feira, 4 dias para acabar o mês. Eu estou aqui, Senhor, eu estou me humilhando, Senhor. Eu preciso do Senhor. Ajuda-me. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda. O favor dele, Manassés se humilhou pedindo o favor de Deus, e Deus concedeu. E às vezes você está aqui, olha, você pode ter achado que fechou uma porta na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Você pode estar aqui: não, fechou uma porta para mim, acabou minhas oportunidades, não tem mais oportunidade. Acabou. E o Senhor está dizendo: se humilha. Quebrando seu coração, se levanta. Não reage. Eu chamei a todos e a Pedro. Tem uma porta aberta ainda. Ó, Pedro, se reconheceu? Então você não é esse cara, Pedro? Não, não sou. Então apacita as minhas ovelhas. É isso que o Senhor está dizendo hoje para cada um de nós. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por estar aqui agora. Obrigado por essa reunião. E eu abençoo cada um que está aqui. Não é tarde demais. Tem uma porta grande e promissora para todos nós. Para mim, para todos os obreiros, para todos que estamos aqui. Tem uma porta grande e promissora para nós. Mas começa se humilhando, começa se esvaziando. Senhor, que cada um acredite na palavra. Que cada um se esvazie agora. Se humilhe. Vá um pouco mais adiante. Viva com propósito. E calhe as vozes da ansiedade. Porque só uma pessoa, uma vida proposital pode calar as vozes da ansiedade. Só essa angústia de morte. Quando eu mato o velho homem, eu crucifico o velho homem. Quando eu crucifico o velho homem, uma angústia de morte, que aí eu abafo. Eu calo as vozes da ansiedade. Cada um entenda. Fala aos corações, fala a cada coração, Espírito Santo. Como um dia eu ouvi a bispa dizer neste altar, ela disse: o que eu posso fazer a não ser pregar e orar? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então estamos aqui, eu estou lançando sementes, Senhor. Estamos lançando sementes. Estamos regando as sementes, Senhor. Mas se o Senhor não der o crescimento, nós não podemos fazer nada. Se o Senhor não for no fundo do ser de cada um e ajudar, e constranger,
Tua palavra diz, Espírito Santo, que só o Senhor convence do pecado e da justiça. Se o Senhor não for no profundo do ser e constranger, o que podemos fazer? Tem misericórdia de nós, Senhor, estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, precisamos de Ti. Eu quero abençoar o Teu povo e concordar com as vitórias de cada um. Que cada um se humilhe, se renda. É isso, se renda ao Senhor. Renda-se à sua vontade. Que cada um se renda e se volte para o Senhor. Eu abençoo e concordo com as vitórias, cada pedido, mais uma vez, cada um desses pedidos que está aqui agora. Eu abençoo, eu concordo. E que cada um venha se aproximar do Senhor. E receber todas as definições. Mas a mudança da nossa vida começa com a mudança da mente. Nós sabemos que não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Mas é uma decisão que tomamos todo dia. De não pensar da mesma forma. De não pensar da mesma forma. Ajuda cada um, Senhor. Enche cada um com Teu Espírito Santo. Que cada um se humilhe agora. Se esvazie agora e não viva pelas suas ansiedades. Não viva pelas suas vontades. Mas vá para mais fundo. Se aproxime do Senhor. Ame ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá almas. Nos dá vitória, Senhor. Que venha ter o melhor fechamento de mês da nossa vida. Que o Senhor venha estar conosco em tudo. Favoreça o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Que ninguém fique no mesmo lugar. Eu concordo com as vitórias, com os sonhos, os projetos. E que cada um se levante e não aceite as mentiras de Satanás. Antes de eu encerrar essa reunião, é você e Deus. Você não pode mais aceitar esse passivo, esse morno. Como Mefibosete que entrega tudo de mão beijada. O reino dos céus é ganha força. Coloca força. E você tem que falar para o diabo, eu não vou perder mais nada. Não é tarde demais para mim. Eu estou me humilhando agora. Eu estou me humilhando. E fica à vontade se você quiser se ajoelhar. Se você quiser vir ao altar. Fique à vontade. Simplesmente se humilha. Se aproxima de Deus. E diga, Senhor, eu estou me humilhando. Estou aqui, Senhor. Eu quero. Eu acredito que não é tarde demais para mim. Diga isso para Deus. Porque tudo é fé. Se não for por fé, não vai ser por nada. Diga, eu acredito que não é tarde demais para mim. Eu creio numa porta ampla e promissora. Eu acredito que não acabou, que o Senhor não acabou comigo ainda. Eu estou aqui. Você está aqui agora. Não acabou. Obrigado, meu Senhor. Eu abençoo o Teu povo. Eu concordo com as vitórias, com os sonhos e os projetos. Que ninguém fique da mesma forma, mas que o Seu povo se aproxime do Senhor radicalmente. Ame o Senhor. Busque o Senhor de todo o coração. Nós concordamos com as vitórias. Te agradecemos por tudo. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Não é tarde demais para nenhum de nós. Mas começa se humilhando. Obrigado, meu Deus. Maravilhoso Deus. Grande é o Senhor. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo
e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.